Pessoal, estamos com mais um Panorama 360. Hoje a gente trouxe uma arquiteta renomada na cidade, uma amiga, uma profissional muito boa. E vai ser um bate-papo leve e enriquecedor para o mercado imobiliário. Isso, é o segundo episódio, então, do nosso Panorama 360. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está tendo a honra de receber, então, Ines Carboni. Isso mesmo? Falei Isso certinho? Isso mesmo, falou certinho. Seja bem-vinda, Ines. Obrigada, fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que esse programa de vocês tem tudo a ver com o que precisa chegar ao público, né? Algumas informações que sejam fáceis de entender para todos e trazer um arquiteto para explicar alguns detalhes e alguns pontos para esse setor. Eu acho que é uma ideia muito bacana de vocês. A gente geralmente começa com a trajetória de vida do nosso entrevistado. Então, de onde é que você veio, o que é que você faz hoje? Fala pra gente. Tá, então vamos lá. Eu sou arquiteta pela Unifax, me formei na Unifax. Mas durante a faculdade eu fui para Florença, morei lá, estudei História da Arte. Depois eu tranquei a faculdade de novo, fui para Londres. Que bacana. E não estudei nada de arquitetura em Londres, fui mesmo para... no intercâmbio. Para aprender, mas assim, a gente aprende muito, né? Eu, durante toda a minha trajetória, durante a faculdade, pós-faculdade, eu já tenho 10 anos, mais de 10 anos, eu formei em 2011, 2012... Trabalhei em algumas empresas grandes do setor imobiliário, trabalhei na incorporação, trabalhei como arquiteta de obra, né, de obras grandes aqui em Salvador. E depois eu montei meu escritório em 2014 com minha irmã, que é arquiteta também, e hoje ainda é minha sócia, a Isis. E eu acho que durante o percurso a gente... pega muita referência da vida. O que é arquitetura, né? São construções da gente mesmo, durante nossas experiências, durante as viagens, durante o que a gente observa no percurso de uma caminhada numa rua, a história, as fachadas. Então, a arquitetura é essa construção, essa captação de informações e de experiências que a gente vai recebendo, né, durante nosso período de estudo e vida. Hoje o escritório, né, de vocês é mais interior, design interior, desenvolvimento de projeto? O que é que vocês se especializaram? Tá, então no início a gente trabalhou muito com arquitetura de interiores, assim, era nosso foco. E de 10 anos para cá, né, a gente vem trabalhando com muito arquitetura comercial também de restaurantes, né, e arenas de futevôlei, esportivas, poliesportivas. E de 4 anos para cá, a gente vem trabalhando muito no setor de casa, de construção de casas, né? Que, assim, é a minha paixão. Você faz a planta baixa, o desenho, aquilo ali? A implantação, o estudo heliotérmico, do zero até tudo. E o legal é quando o cliente vem do zero até interiores. Porque aí a gente consegue fechar, né, com o nosso toque. Que eu acho que a arquitetura, ela funciona muito bem, o projeto de arquitetura tem projetos belíssimos, mas quando a gente não entra com interiores para complementar o projeto de arquitetura, eu acho que falta, né? E aí o cliente acha que pode botar qualquer coisa, que qualquer coisa vai funcionar, mas não, eles se complementam. E depois se arrepende, e aí vai lá, né? Pois é, depois liga, e aí, vamos, me ajuda aqui. Eu acredito que nessa jornada, né, entre o sonho do cliente até ficar pronto o empreendimento, passa muito momento de estresse, às vezes, o cliente também. Então, você tem que ter uma habilidade social muito grande, né? Muito. Eu digo que o arquiteto, ele é um pouquinho de psicólogo, é um pouquinho de juiz, de advogado, e, assim... tem que ter um jogo de cintura para lidar com todo mundo. Nossa história, ele não faz obra, a gente não toca a obra, a gente não tem equipe para fazer serviço de obra, né? Mas a gente lida com os engenheiros, a gente lida com os mestres, a gente lida com os fornecedores, a gente lida com o cliente, e a gente, nesse meio do campo, a gente tem que saber equilibrar os pratinhos para que tudo saia do jeito certo. Porque se a gente simplesmente fizer o projeto e soltar na mão da obra... não sai certinho, né? A obra é muito dinâmica, né? Nossa mão de obra é uma mão de obra que é uma mão de obra difícil de lidar, né? Que pedreiro falta, ou então o engenheiro pega várias obras, e aí o pedreiro não veio, o encanador faltou, e aí o que é que a gente faz? Então, tem frentes, vamos tentar entender o que é que a gente consegue fazer para não parar a obra, né? Tem outras, então a gente tem que saber um pouquinho. Eu digo que o arquiteto, ele não pode ficar só no escritório, ele tem que ir para campo. Ele não pode ficar só na frente do computador, senão ele não vai saber o que é que está acontecendo. Ele não vai ter a expertise de resolver um problema. E eu sempre
acho, isso para mim é assim, só não tem jeito à morte. Eu acho que dá para fazer tudo e dá para resolver tudo. Tem construções tão grandiosas, tão difíceis, né, na história da arquitetura, e que quando um engenheiro ou um mestre fala assim, não, mas doutora, isso daí não dá para fazer. Como é que não dá para fazer? Dá para fazer. A questão é que talvez você não tenha esse know-how, talvez você não tenha essa expertise, mas dá para fazer tudo. É tudo tão manual que a gente trabalha ainda, né? A gente trabalha muito pouco hoje com construção a seco, que é o steel frame, né? Que é a placa cimentícia, que são as telhas shingle. Então, a Bahia, principalmente, ainda está começando. É bastante difícil de encaixar, né, essas tecnologias. Então, nossa construção basicamente ainda é lá no reboco e que tem muito a ver com a minha arquitetura, né? Que é uma arquitetura que a gente trabalha no sentido de ser mais aconchegante, de ter aquele reboco baiano, de ter aquela palhazinha, trabalhar com madeira, trabalhar com tijolinho, né? Trabalhar com coisas que deixam a casa mais acolhedora, né? Que te abrace. Não é uma arquitetura tão lisa, tão chapada, como uma arquitetura que é nos Estados Unidos, que a gente encontra em algumas casas já aqui. Me perdi. Se a gente pudesse, assim, escolher, Inês, né? Eu, como prestador de serviço, claro, a gente tem que atender a todo tipo de cliente, né? Mas a gente, como arquiteto, né? Vocês, como arquiteto, né? Eu tenho alguns outros amigos também arquitetos que vão vir também no programa. Se puder definir, o cliente ideal é aquele que já chega com a ideia fechada ou que compartilha com você a criação? Boa pergunta. Que seria um bom cliente, né, para o escritório de arquitetura? Então, um bom cliente é aquele que tem uma sintonia boa com o arquiteto. Quando o cliente chega para o arquiteto, ele já tem que entender qual é o estilo do arquiteto. Né? Eu, por exemplo, já tive uma cliente que uma vez, numa reforma de um apartamento, me pediu laca branca com brilho e cristais Swarovski dourado. Eita. Quando aquilo chegou para mim, eu falei, tá, é um desafio, porque não é o meu estilo, mas ela chegou para mim querendo fazer comigo, né? E tudo bem, a gente vai fazer. Então, eu tento trazer algo nosso, nossa personalidade, nossa característica, nosso conceito arquitetônico, nosso estilo, pro que ela tá pedindo. Mas vou falar assim, é o que a gente tem tesão, é o que, sabe, dá aquela vontade. Não é. A gente faz, vai entregar um bom resultado, mas não é. Eu acho que quando o cliente procura a gente, já entendendo o nosso histórico, já conhecendo o nosso portfólio, né, nosso estilo. E qual é o estilo da Carbone, assim? Eu digo que nosso estilo, que todo mundo fala assim, o estilo de vocês é uma tendência, porque é um estilo que cai para materiais naturais, que cai para palha, mas eu acho que a tendência não é exatamente essa palavra, porque eu acho que o mundo hoje vive um momento desde um tempo atrás, quando a gente passou pela pandemia, de tentar encontrar muito conforto nas nossas casas, né? De tentar encontrar, de colocar plantas, de tentar trabalhar num ambiente que seja confortável. E aí os clientes foram procurando os arquitetos para tentar trazer isso para casa e procurando até referências de internet, que tipo de planta se dá bem dentro de casa, né? E o nosso estilo é um estilo que é muito natural, realmente. E não é uma tendência, porque a gente já vem trabalhando isso há muito tempo, desde sempre. Então, a gente procura usar coisas que são verdadeiras. Então, se é para usar a madeira, a gente quer usar a madeira de verdade. A gente não quer usar uma porcelanato que imita a madeira, né? Um piso vinílico que imita a madeira. Se a gente vai usar um tijolinho, não é um papel de parede que imita o tijolinho. E aí, o cliente fala assim, poxa, Inês, mas o que você colocou tá muito caro. Eu falo assim, olha só, qual é o budget, né? Vamos tentar botar assim um tijolinho que a gente vai comprar ali numa biboquinha que tem na beira de estrada. Em compensação, a gente vai colocar uma luminária bacana. Vai né? equilibrar. E aí a gente vai equilibrando para que a gente tenha um bom resultado. Agora, Inês, eu acho assim, né, pelas minhas conversas de repórter, que as pessoas ainda acham que é muito caro. Sabe? Assim, eu vou na arquitetura, vou gastar muito dinheiro. Não, mas a gente vai colocando aqui. Existe, é realmente valoroso fazer uma reforma ou decorar uma decoração interna? Ou dá para também ter um equilíbrio no preço? Eu acho que depende muito do budget, do quanto o cliente tem para colocar ali, né? Eu brinco assim, não adianta a gente fazer um show querendo Anitta, né? E colocar, não sei,
uma referência Sim. que o pagamento vai ser um pouco mais baixo, assim, mas não tem como comparar, né? A gente comprar uma bolsa Prada ou comprar uma bolsa de uma outra marca Sim. inferior. Então, assim, quanto é que você tem para gastar naquele cômodo? Perfeito. E, de repente, assim, vamos fazer o seguinte, ao invés de você fazer a casa toda, Faz né? aí. Vamos fazer um bacana? E aí você respira de novo e aí a gente faz Tá. um outro ambiente. Agora depende de cliente para cliente. Uhum. Às vezes o cliente tem um orçamento para chegar ali e fazer a casa toda. Então vai. Agora, quando o cliente recém-casado, começando a vida, quero fazer devagarzinho, né? Então a gente tenta falar assim, vamos fazer devagarzinho então. Vamos fazer um que vai ficar bacana. Depois você respira e você faz a cozinha. Depois você respira e faz o outro. E não tem problema chegar lá falando isso, Não né? Vocês tem, vão até ajudando não também. Bora tem. fazer primeiro aqui, depois começando por aqui. Exatamente, E tá aí que exatamente. até falando, né, como uma amiga, né, como profissional, te digo, a gente já fez um projeto junto, né? É uma comunicação 100% fluida. Você chega lá, você tem que ter mais ou menos a noção quanto que você quer gastar, deixar isso claro para o arquiteto, porque o Sim. arquiteto ele não pode adivinhar, né, o que é caro, o que é barato. E dentro desse valor ele vai te dar sugestões. Bacana. Dentro das sugestões pode ser o apartamento todo, ou como ela falou, Aos às vezes poucos. uma sala, aos poucos. Mas dá para compor, sim. Acho que não é algo intangível, né? Às vezes a gente tem a noção que acha que eu vou contratar um arquiteto, vai ficar caríssimo. Não, o arquiteto ele também tem parcerias e consegue viabilizar, às vezes, um móvel mais barato, mais em conta. Então, a gente consegue fazer bons projetos com bons arquitetos, com bom preço. O arquiteto precisa disso, né? Precisa ter versatilidade, ele precisa ter essa dinâmica. Pô, a gente vai numa loja, né? Numa rua aqui em Salvador, e aí a gente vai nessa loja, vai fechar todos os móveis nessa loja. Eu não acho nem interessante isso, né? Porque eu acho que a gente precisa ter a diversidade dentro do apartamento, porque o apartamento não pode ser igual ao dos outros, né? E os móveis acabam se repetindo. Então, quando a gente coloca um móvel na casa do cliente, quando a gente faz o projeto do cliente, é muito personalizado. Então, a gente faz o desenho da cama, a gente faz o desenho da cadeira, a gente faz pesquisa de referências, de históricos nossos de dentro do escritório, de viagens, né, que já fizemos, de lugares que já passamos, para entender qual é o melhor lugar, qual é o que a gente possa mandar fazer ou adquirir aqueles móveis. Pode ser de internet, pode ser de uma loja, pode ser de um marceneiro, né? Então, Bacana. que tipo de material que a gente vai usar, né? Se é uma madeira de demolição, se é uma madeira nova, se pode ser um jequitibá rosa, enfim. E aí a gente vai dosando para que isso entre no projeto e dentro do orçamento do cliente. E uma pergunta, Inês, que é uma curiosidade, né? Acho que o mercado de Salvador, do Brasil como um todo, está lançando muito apartamento compacto, né? O desafio que é para um arquiteto pegar um apartamento de 21 metros Adoro. e criar identidade, e criar conforto, e criar Pois é. uma personalidade. Que desafio, né? Por coincidência, a gente está com 2 agora, um na Vitória e um no Barra, que são bem pequenininhos. E eles falam assim, meu Deus, como é que a gente vai colocar tudo aqui dentro? E assim, a gente está colocando máquina de lavar roupa, a gente coloca pia. Agora, assim, tudo vai de acordo com como o cliente vai usar. Né? Então, assim, você precisa de uma geladeira desse tamanho? Né? Quem é que vai usar? Será que a gente não consegue trabalhar com a geladeirinha menor? Será que a gente consegue trabalhar com a máquina de lavar pequenininha? A gente precisa de um sofá muito grande? Então, vai muito do uso da casa, né? Por exemplo, a gente, dentro do escritório, gosta muito de priorizar os banheiros. A gente adora fazer um belo banheiro. Porque é o momento que você está cansado, você quer relaxar. É o começo do descanso. É o começo do dia e o fim do dia, né? Então, é aquele momento que é só seu. Então, você merece uma boa ducha, você merece um belo banho, né? Então, esse que a gente está fazendo na Barra, inclusive, que já está em desenvolvimento, tá massa, porque ela, quando a gente mostrou para cliente, ela nem acreditou. Que banho, dois, eu tenho 2 chuveiros, eu não tinha, só tinha um banheiro pequenininho assim, agora eu tenho 2. Então, a gente faz malabarismo mesmo, mas quando vem mais difícil, que é o mais gostoso. Que a gente Qual cria, foi o menor? Você lembra o menor, assim, que você já... Eu acho que tá sendo agora. Esse quantos de metros agora. quadrados? Eu acho que é em torno disso, 21, 21, 23, por aí. Que é Posso falar qual é? Pode. É o
Blue barra, Murilo sabe. Blue Bar. Blue Blue barra, Barra. e tem um na Vitória, que é pequenininho A também, Live. que é a Live. A live tá Esse sendo aí. entregue agora. Ficou É belíssimo. É empreendimento. estúdio, é Murilo? Isso. Não tem vão, assim. É só o vão da sala e do quarto e o... Inês define melhor do que eu a diferença do quarto-sala compacto pro estúdio. Eu ainda não comecei a fazer o estudo do Alive, mas o do Barra já está em andamento, o projeto já foi aprovado, inclusive ela Sim. ficou louca com o projeto, tá muito legal. Mas ele tem a divisão da sala, tem um banheirinho, tem uma cozinha pequenininha. O Alive eu não cheguei ainda, porque a gente só fechou Então, a proposta. diferença do estúdio pro quarto-sala o estúdio Sim, o é estúdio é aberto. tudo aberto, Tudo né? É aberto. um ambiente Tipo só. aquele balcão na cozinha, né? Que separa. É um ambiente só, onde a gente não tem parede e a gente tem que fazer Os móveis é que vão separando, Os né? A móveis vão posição separando, dos móveis. É. Que aí vocês Que conseguem... aí é o mais legal, né? É, Inês, bacana. eu queria fazer uma última pergunta, que é uma Sim. curiosidade grande, né? A gente está vendo esse número de entregas de apartamento compacto que está por vir, né? Aham. E muita gente apostando em aluguel de curta temporada, né? De short stay. Muito. Então, tem uma arquitetura também desenvolvida para esse tipo de projeto? Tem, muito. Assim, quando a gente chega para o cliente para conversar, que é a nossa primeira conversa, né? A primeira troca de informações, a gente pergunta, para quê? Para vocês morarem? Quem é que vai morar? Quantas pessoas? É você sozinho? É você com filho? É para aluguel de temporada? É para aluguel de longos períodos? Né? Essas informações precisam chegar para que a gente justamente possa entender qual é o tipo de eletrodoméstico, o tipo de cama que a gente vai colocar, a dinâmica, o fluxo de circulação do espaço, circulação de luz, como a casa vai funcionar, né? Até mesmo a fechadura, né? Inês? Até mesmo a fechadura. Até isso é importante, né? Agora, eu amo visitar os decorados, assim, sabe? Das construtoras. E é uma boa inspiração, né? Sim. Pra quem quer, tipo, ver como é que vai ser a casa. Só a última pergunta, viu, Murilo? Claro. Já vamos... Tipo assim, quem não sabe muito bem, não tem, assim, tipo, um estilo, não tem uma tendência, vale a pena, né? Visitar os decorados. Vale demais. Você tira muitas ideias, você entende como o espaço funciona e as possibilidades do espaço. Né? Apesar de que quando você entrega sua planta para o seu arquiteto, ele vai trazer 300 outras possibilidades. Opções, né? De acordo com o uso, porque cada um vai fazer um uso diferente, né? O uso que você está fazendo no seu apartamento é diferente do vizinho. É bem único mesmo. Onde é que o pessoal te encontra, Inês? Suas redes sociais, seu escritório? Fala pra gente, pra finalizar. Tá, meu escritório fica no Rio Vermelho, tá? No prédio Atlântico Belvedere, que é na Praia do Buracão. Sim. Inclusive, amo aquele lugar. E tem um Instagram, que é @Carbone Arquitetura. Carbone com Y? Carbone, não. Eu só não sei se tem underline, se tem ponto. Tá. Depois a gente bota na edição. A gente bota na edição Tá. aqui, o arroba de Inês. Pronto, é isso. E aí lá tem Lá tem e-mail, tem tudo. telefone, tem tudo. Eu queria fazer uma última pergunta. Tá. A última. Eu adoro a Blue, né? Sim. Eu frequento muito a Blue, né? E queria saber se tem dedo de Inês ali na Blue, né? Total, o projeto nosso. O projeto inicial foi feito em 2014 do Blue e não foi feito por a gente, foi feito por outro arquiteto. Na época eu trabalhava numa empresa e aí eu não fazia projetos ainda. E aí logo em seguida que eu comecei e aí esse arquiteto já não participava mais, então eu já com meu dedinho na obra ali, eu fazia todas as partes, né, que eram referentes a detalhamento e tal. Então participei de tudo e depois virou tudo nosso. Não só um dedo, né? A mão inteira, a cara. E todas as mudanças, porque o Blue é muito pequenininho. Então, todas as ideias que os meninos que são os donos, eles tinham, né? E aí, dá pra fazer? Dá pra encaixar alguma coisinha aqui? E a gente pode colocar uma caminha suspensa? Dá pra colocar outro ambiente aqui? E aí, foi de 2014 pra cá, são 10 anos, né? A gente tá em 2024. Então, mudou muito. Porque as ideias foram surgindo e a gente conseguiu ir encaixando as coisas num terreno que é em declive, que é super difícil de trabalhar. E tem um outro Blue também, né? Que é Santo Antônio. Que também tem a parte arquitetônica das cabanas, não foi eu que fiz, mas a gente trocou interiores de lá. Bacana. Parabéns. Inês, queria agradecer a presença. Acho que foi obrigada. esclarecedor, Foi acho ótimo. que tirou Gostei dúvida, muito, né? Gostei muito. Obrigada, viu? Conversamos com Inês Carbone, arquiteta. Toca aqui na minha mão. Obrigada. Obrigada a vocês pelo Beijo. convite. Dá um tchauzinho ali, ó. Tchau, gente. Aê, beijo.